O problema com ocupações irregulares, infelizmente, não é novo. Vamos conversar mais sobre isso com o engenheiro Eduardo Koenig, ex-presidente da Sociedade de Engenheiros e Arquitetos do Rio de Janeiro. Muito boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Marcelo. De quem pode ser essa responsabilidade desse problema que se arrasta há muito tempo? E é tão difícil assim resolver esse problema? Não, o princípio não é difícil, né? O que parece que a gente vem há alguns anos já falando é a falta de planejamento, seja dos órgãos executivos municipais ou do Estado. Com o planejamento, consegue se identificar perfeitamente as áreas de risco, as áreas com possibilidade de desmoronamento. Ter casa construída ilegal ou legal em pé, ou que a gente chama de sopé de taludes ou de morros, é um risco eminente e permanente. Agora, e como é que as pessoas podem saber, então, que estão numa área de risco, que tem algum problema, se a casa corre algum tipo de risco? O povo já diz, e eu acho que ele sabe quando ele fala, o caminho das águas é o que define o risco iminente e o perigo próximo. Isso é, o ponto que a água desce. O ponto que a água desce, com toda certeza, com chuvas maiores, terá desmoronamento, serão derrubadas as casas. Eu queria só lembrar o seguinte, existe uma coisa em dimensionamento de águas pluviais, que chama tempo de recorrência. As chuvas, elas sinalizam a cada 20 anos. Nós podemos ver que tivemos a enchente de 66, tivemos a enchente de 89, quer dizer, 23 anos, e agora 2009. Já está sinalizado, é uma chuva forte, o índice de provavelmente é muito forte. Então, se tivermos um planejamento nas encostas, com toda certeza não teríamos... Para que as pessoas entendam como é didaticamente, o que acontece com o solo quando é feito um desmatamento para uma construção irregular? Se tira a cobertura vegetal, que é o que segura a terra. Toda vez que você tem uma camada vegetal, uma camada de terra, e embaixo uma área impermeável, que são rochas, que é uma característica do Rio de Janeiro, em determinado tempo de chuva com índices pluviométricos violentos, ela não percola mais, ela não penetra. Então, ela solta da pedra e aí leva o que tiver abaixo, o jusante, como a gente chama. Agora, você disse que tem que haver um planejamento. O que é que tem que ser feito já de imediato para tentar minimizar esse problema? Deveria ter sido feito, né? E agora, eu acho que identificar as áreas, como se fez em 1966. 1966, depois de graves acidentes que houveram, prédios que caíram em Laranjeiras, que caíram em Santa Teresa, se identificou as áreas de risco, se fez obras de contenção. E nunca mais se fez. As obras foram localizadas uma aqui, outra lá. As áreas estão determinadas. E evitar que essas áreas continuem crescendo desordenadamente, que haja um acompanhamento. Não adianta consolidar o que está errado. Nós temos realmente que remanejar as áreas, as casas em áreas de risco, em áreas que estão realmente sobre o risco iminente de desabamento e grandes acidentes, que ainda poderão por vir maiores ainda. Eduardo, muito obrigada por sua presença. Obrigado, pelos Eduardo. Carla, obrigado, esclarecimentos Marcelo. aqui. Muito obrigado.